Oi, e aí, tudo bem com vocês? Hora de mais um episódio do É Sério Podcast, aqui pelas plataformas de podcast que você está acompanhando aí na sua telinha e também pelo nosso canal aqui no YouTube. Se você ainda não segue, faz a sua inscrição. Eu tenho ficado muito feliz porque o número de inscritos tem aumentado. Isso faz com que as informações que são divulgadas aqui cheguem a um número maior de pessoas. Aproveita, curte, deixa o seu comentário e ativa as notificações, tá certo? Para ficar por dentro de tudo que a gente posta. E lembrando a você que se você ainda não sabia, o Spotify, que antes era só de áudio, agora também você pode acompanhar os nossos episódios por vídeo. Olha que coisa boa, né? E falando em inovação, falando em tecnologia, hoje, aqui nesse episódio, vão ser os dois assuntos mais comentados, tá bom? Eu tenho o prazer de receber aqui no meu É Sério Podcast o secretário de Estratégias Disruptivas, Ciência e Inovação, Sérgio Túlio. Oi, Sérgio, tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo espaço, Fabiola, a todos que nos acompanham aqui pelas redes sociais, pela plataforma, esse podcast tão importante para nós, uma forma inovadora de comunicar. E hoje a gente veio aqui falar um pouco da nossa secretaria, da nossa recém-criada Secretaria de Estratégias Disruptivas, Ciência, Tecnologia e Inovação de Maceió. Achei esse nome muito diferente, Disruptivas. Primeiro, antes de chegar nos projetos que eu sei que a Secretaria tem, vamos falar um pouquinho do papel, já que é uma secretaria que foi recém-criada, né? Exatamente. Essa secretaria ela foi recém-criada agora pela lei delegada em abril, O prefeito JHC teve a sensibilidade de dar um olhar diferenciado para a área da ciência, tecnologia e inovação e criou essa secretaria, que nada mais é que um desmembramento do antigo gabinete de governança, Ou seja, era um gabinete que tocava toda essa pauta de cidade inteligente, de dados abertos, muito bem administrada pelo nosso amigo Antônio Carvalho, que virou o secretário de Ciência e Tecnologia de Maceió. E aí, num convite que me foi feito, o Antônio foi para outra missão agora à frente do Instituto de Desenvolvimento de Maceió, e eu tive o privilégio de assumir essa pasta, pegando vários projetos já em andamento, no qual a gente continua e vai continuar dando ênfase a eles, e também levando projetos novos aí para transformar a nossa capital numa cidade mais inteligente, mais desenvolvida, mais inovadora possível, para melhorar os serviços públicos à população maceiense. Já era uma pasta que você tinha alguma coisa a ver, tipo a sua formação profissional, ela é desse mesmo segmento ou não? É algo novo para você? É algo novo. Inovador e disruptivo para mim também, que eu estou conseguindo quebrar algumas barreiras. Eu sou administrador, sou formado em Direito, empresário também, e atuo na área de gestão pública já há mais de 10 anos, muito mais de 10 anos. Já trabalhei em governo do estado, em governo municipal, Assembleia Legislativa, vinha do Senado Federal anteriormente, e aí caí de paraquedas com uma missão importantíssima de desenvolver, de promover a ciência e tecnologia no âmbito do município de Maceió. A gente sabe que o prefeito JHC, ele é, pela questão da idade até dele, ele é muito ligado nessa questão de novas tecnologias, A gente sabe que ele é muito participativo, ele vai mesmo e quer mostrar aquilo que ele está fazendo nas redes sociais, ele busca sempre investimentos, e eu acredito que nos projetos dessa secretaria não estão sendo diferentes, Lançaram agora o primeiro ciclo de inovação aberta. Exatamente. Vamos falar um pouquinho desse ciclo. Eu estou super curioso. Sei que tem uns desafios aí para serem preenchidos, cumpridos. Vamos lá. Exatamente, Fabiola. Na última sexta-feira, graças ao apoio total e acreditar nesse projeto tão interessante do nosso prefeito JHC, nós lançamos na última sexta-feira o primeiro ciclo de inovação aberta, o edital do nosso primeiro ciclo de inovação aberta de Maceió.
Esse ciclo nada mais é do que um programa que tem por objetivo principal desenvolver e promover soluções tecnológicas, soluções digitais, né, soluções inovadoras para algumas dores, né, para alguns problemas em determinadas áreas do nosso município. Áreas estas que foram escolhidas para esse primeiro ciclo através de estudos técnicos realizados no decorrer do ano passado, no decorrer do início deste ano, né, e foram selecionadas aí 4 áreas, né, nesse primeiro momento. 4 desafios, 4 né? desafios para solucionar problemas dessas áreas, que é a área da saúde, né, a área do emprego, a área do convívio urbano e a área da fiscalização territorial. Cada um com um desafio, porque eu vou colocar aqui os desafios, mas também não vou me alongar muito para deixar as pessoas um pouco mais mas curiosas. Mas eu acredito, Sérgio, que vocês pontuaram muito bem a questão dessas áreas, porque são problemas que a população ela vivencia diariamente esses serviços, né? A gente, por exemplo, o serviço de saúde, às vezes a burocracia em determinados sistemas que são utilizados para fazer cadastro, essas coisas impedem que esse cidadão tenha um acesso mais fácil, né, a esse serviço. E quando a gente pensa que vocês também vão dar chance para empresas... Olha, eu estou falando demais, quem tem que falar é você aqui. Mas vamos lá, né? Primeiro, como você falou aqui, as pessoas, né, essa é uma oportunidade que a Prefeitura de Maceió, através da Secretaria de Ciência e Tecnologia, está dando para que pessoas jurídicas, pessoas físicas, consórcio de empresas a nível nacional, bem como startups, possam participar efetivamente na construção de uma cidade mais inovadora, né, uma cidade mais inteligente. Então, vamos supor, na área da saúde, né, a gente sabe que existem vários gargalos, várias dores na área da saúde, mas a gente pegou um ponto focal, que é com relação a como essas soluções inovadoras, como essas pessoas podem nos ajudar trazendo soluções inovadoras para melhorar os índices de disponibilidade de medicamento ofertado pela Prefeitura. Ou seja, fazer com que a gente tenha uma logística mais efetiva, né? Que a medicação chegue realmente na ponta de quem precisa, nas pessoas, ou seja ela aquelas pessoas que fazem uso contínuo e não têm condições ou por questões financeiras ou por questões de comorbidade mesmo, que aquela medicação chegue de forma correta, o armazenamento daquela medicação nos postos de serviço, nos postos de saúde, né? A questão também do controle mais, vamos falar, rígido, o controle mais né? rígido dos estoques. Ou seja, para aquela pessoa de repente que vai ao posto de saúde, chega lá e de repente não tem medicação. E aí quando a gente olha, é a questão de logística, alguma coisa. Então essas soluções vão nos ajudar. Isso evita um desperdício incrível, inclusive com questão de validade desses medicamentos, né? Exatamente, a gente vai ter um controle melhor dessa validade. Ou seja, evitando assim o desperdício de forma geral, principalmente com dinheiro público, né? Que é uma premissa do prefeito, a gente ter o controle desses gastos também, e aí a população vai ter na ponta um serviço de qualidade no qual ela merece, né, e é digna de receber. Como é que as empresas ou os que estão aptos a participar desse ciclo, elas podem fazer a inscrição, entrar no site da secretaria, como é? Isso, veja só, nossas inscrições, né, começaram agora na última segunda-feira, dia 4, e vão até o dia 3 de outubro. Certo. Né, para o primeiro momento do ciclo. O ciclo é dividido em 3 fases. As pessoas podem acessar, né, o site desafio.maceió.al.gov.br e lá vão ter os dados para se inserirem, né, para se colocarem seus dados pessoais, seja de empresas, os contatos, os e-mails, e aí sim, eles vão ter acesso à primeira fase, que será uma inscrição que no dia 19 deste mês nós vamos lançar o dia D. O que é esse dia D? É que as pessoas que estão se inscrevendo nesse momento conheçam especificamente quais são os desafios de forma mais técnica. Entendi. A partir de então, do dia 19 até o dia 3 de outubro, elas vão se inscrever efetivamente no ciclo. E a partir deste momento começa-se a segunda fase, que é uma segunda fase no qual elas vão começar a apresentar, trabalhar, buscar
essas soluções, de que forma elas vão nos ajudar, junto com tutorias, mentorias dos técnicos das secretarias, que foram primordiais, né, dessas 4 secretarias. Porque ninguém melhor do que eles para poder vivenciar no dia a dia ali qual é a grande dificuldade que cada uma dessas áreas tem de oferecer o serviço à população, né? Exatamente. Então eles vão ser, vamos dizer, o nosso cartão de visitas, né, para tirar as dúvidas, explicarem, e aí sim vamos ter mentorias e tutorias com professores da universidade, professores federais, certo? Juntamente com esses técnicos, e aí sim começa-se o trabalho de fomentar, de desenvolver aquelas soluções. Na terceira fase, que esse ciclo ela tem 6 meses de duração, certo. Né? Na terceira e última fase, essas pessoas e essas empresas vão apresentar tudo que foi desenvolvido para a comissão julgadora, certo? E no último dia do evento, que provavelmente vai ser beirando janeiro de 24, início de fevereiro, elas vão ter a oportunidade de apresentar para as bancas, e a banca, né, junto com os técnicos das secretarias, como eu disse, com os professores, com o corpo técnico da nossa secretaria também, vão avaliar tudo aquilo e escolher as 4 melhores soluções dessas áreas para ganhar uma premiação. Olha nada aí, mais gente, justo, que bacana, né? Diante de tanto serviço, né? De tantos serviços prestados que eles vão nos ajudar, eles vão ganhar uma premiação. Porque é uma ideia que está surgindo, né? E é que, consequentemente, essa ideia vai ser multiplicada dentro do serviço público, vai ser usada como exemplo aqui em Maceió, mas que ela pode ser, digamos assim, copiada, pode ser seguida por prefeituras de outros municípios. Nada mais justo do que ter uma premiação. Exatamente. Essa premiação é no valor de até R$50 mil. Gente, olha certo? Que maravilha. Para essas soluções que serão apresentadas e escolhidas. Né? Recurso este já garantido através de um convênio firmado na Prefeitura de Maceió, né, com o Ministério de Ciência e Tecnologia. Muito e aí bom. Eu quero fazer um agradecimento ao Ministério de Ciência e Tecnologia que abraçou essa nossa ideia, bem como agradecer aqui ao senador Rodrigo Cunha, né, um parceiro da gestão municipal, porque foi através de recursos das suas emendas, né, que nós conseguimos fazer essa interlocução ao Ministério de Ciência e Tecnologia e conseguir garantir esses recursos, fazer com que o convênio fosse assinado. Já está tudo publicado, então, ou seja, não tem mais volta. Os trâmites todos legais, todos os trâmites legais já foram superados, ou seja, aquela demora, né, que em alguns momentos existe na administração pública, mas por questões de legalidade, né, já foram superados. Então agora são as pessoas se inscreverem, nos ajudarem, colocarem a mão na massa, né, e a gente ter as melhores soluções possíveis para nos ajudar e fazer essa cidade melhor. Pelas minhas anotações aqui, por exemplo, o desafio 2, né? A gente falou do desafio 1, que era a questão da saúde. No 2 tinha uma perguntinha assim: como podemos utilizar dados abertos para inserir pessoas no mercado de trabalho aqui em Maceió? Exatamente. Olha que pergunta interessante para que quem vai participar desse ciclo, né, desse desafio, possa responder, seja por meio de um novo software. Eu acredito que seja mais ou menos isso, vai né? ser da seguinte forma: esse é na área do emprego. Né? Como é que a gente pode utilizar o banco de dados, né, os dados abertos do município, para que esses jovens tenham acesso ao emprego, né, através de softwares, sistemas, onde isso vai possibilitar que as empresas também que ofertam essas vagas, né, possam cadastrá-las, dizer quais são os requisitos, qual é o tipo de capacitação, e aí sim, esses jovens com esses dados em mãos, esses dados todos compilados através de sistemas, softwares e outras ferramentas inovadoras, possam ter a garantia e a segurança de que estão buscando realmente um emprego, quais são as qualificações, o que é que ele precisa fazer, o que é que ele vai se aprimorar, e aí sim conseguir inserir esses jovens no mercado de trabalho. Porque hoje a gente tem o Cine, né, que faz esse trabalho. Existem algumas entidades também que são meio que particulares ali, são privadas na verdade, e eu acredito que uma das grandes dificuldades é, pelo menos, primeiro identificar
quem é aquela pessoa, tipo, o currículo dela, encaminhar essas pessoas para as vagas que estão disponíveis, descobrir também quais são as vagas disponíveis, fazer com que as empresas se interessem em ofertar essas vagas. É um trabalho bem minucioso que vai precisar ser feito nesse segundo desafio, né? Exato, vai ser muito minucioso e, como eu falei, né, a participação dessas pessoas, das empresas em estar junto da gestão municipal, eu acho que isso vai ser primordial também, para que a gente consiga chegar nessa solução, né? A gente sabe que hoje a busca por emprego é muito grande, né? Às vezes, o que é que acontece? Às vezes a gente tem a vaga, sim, e não tem a qualificação. Isso, eu vejo muito essa reclamação de quem está ofertando as vagas, né? Diz, mas eu tenho lá 4, 5 vagas na minha empresa, mas não consigo achar uma pessoa que seja qualificada para assumir. Então, a gente vai buscar justamente fazer com que essas pessoas, além de se interessarem pelas vagas, possam se interessar também por capacitar-se, sim, né, para que possa ser inserido no mercado de trabalho. Porque é difícil, é tão difícil, Sérgio, muito. hoje você, por exemplo, as pessoas dizem, você tem que fazer treinamento, você tem que se capacitar na sua profissão, mas até para se capacitar hoje em dia, você tem que ter um certo recurso, porque nem todos os cursos são ofertados de maneira gratuita, né? E assim, eu acredito que com essa parceria que vai ser público-privada, pelo que eu já estou percebendo aqui, isso vai ser possível, já que a empresa está procurando um profissional, se aquele profissional se adequa pelo menos, 60% ao que eles estão querendo, os outros 40% valeria a pena investir, né? Exatamente, é uma forma que todo mundo possa chegar no objetivo principal. Ganha os né? dois ganha lados. Os dois lados, ganha o município, ganha a empresa, ganha o jovem, né, que vai estar se inserindo no mercado de trabalho, que é importantíssimo para a formação, né, profissional dessas pessoas. Então, estamos muito confiantes aí que esses desafios, né, são desafios bem específicos e vão trazer um benefício enorme para a população como um todo e para a gestão. Desafio 3, Isso. Qual vai ser? O desafio 3 é na área da fiscalização territorial. Né? Como é que a gente pode utilizar ferramentas inovadoras, né, soluções tecnológicas para fiscalizar as áreas do município de maneira remota. Ou seja, fazer com que a prefeitura, que a Sim. gestão pública, por mais que tenha todo o seu aparato, toda a sua estrutura, né, bem montada, mas a gente sabe que tem algumas áreas que a gente não consegue chegar. De repente é uma praça, né? É uma praça ali que está mais escondida em determinado bairro, um campo de futebol, uma praia, de repente uma construção que está de forma irregular. Então, de que forma a gente vai conseguir olhar para Maceió como um todo, todas as áreas dela, utilizando, né, a população, as empresas como parceiros. Ou seja, olha, aquela área ali está desta forma, então de repente chega através de uma mensagem, um sistema por WhatsApp, um sistema, um software, e aí sim subsidiar as secretarias para que aquele serviço que está, vamos dizer, de forma, em alguns momentos de forma precária, sim, possa ser solucionado. Eu acredito que nesse desafio 3 vocês vão poder resolver, ou pelo menos começar a pensar para o futuro de uma maneira diferente, porque a gente sabe que Maceió cresceu de maneira desordenada, não havia assim um planejamento, né, de gestões anteriores para que essa cidade ela crescesse. Então ela foi crescendo para onde dava, se era para cima, para os lados, né? Você tinha ocupações irregulares. Eu mesmo, enquanto repórter, anos atrás, acompanhei diversas ocupações irregulares que precisaram lá na frente de aparato para que a área pudesse ser desocupada e realmente voltasse a ser o que era antes. E isso vai facilitar com que vocês pensem no futuro, ordenar melhor esse crescimento para as próximas gerações, né? Exatamente, porque a gente sabe que hoje, e não é, eu acho que a grande maioria das cidades, né, brasileiras, né, principalmente das capitais,
ela vem passando por um processo de desenvolvimento muito grande, seja ele processo de desenvolvimento territorial ou de expansão, né, de áreas construídas. Então, essa forma desordenada, a gente vai conseguir buscar uma solução para ela, né? Fazer com que essa cidade consiga crescer de forma detalhada, organizada, né? Buscar, de repente, ver e fazer uma transformação, né, nesse desenvolvimento. Então, é importante que essas pessoas nos ajudem, ou seja, fazer com que a prefeitura consiga chegar em áreas que hoje talvez não consiga, né? Ou seja, fazer a prefeitura presente, a gestão municipal presente em determinadas áreas. Até levar o desenvolvimento para lá, a iluminação pública, o sistema mobilidade, saneamento. Então, tudo isso vai ser um trabalho árduo, mas eu tenho a confiança aí que vamos chegar no que a gente pretende. Desafio 4. Bem, o desafio 4 também está voltado aí para essa questão do desenvolvimento, né? Fala como é que a gente vai poder fazer um ordenamento territorial, né, para a inserção dos ambulantes, Isso, né, é bom. em Maceió. Então, a gente sabe que aquelas pessoas que ali estão buscando de alguma forma os seus sustentos, né, a manutenção das suas famílias, né, estão ali trabalhando acima de tudo, né, seja ela vendendo cocada, seja ela vendendo fruta, capinha de celular, enfim, vários produtos, né? A gente está querendo ver com isso se a gente consegue dar um ordenamento melhor, ter uma condição de dizer, olha, vamos ver, achamos essa área aqui, né? Aqui está aqui a ferramenta. Isso sempre foi vamos uma trabalhar. polêmica. Isso é polêmica. Eu também acompanhei demais assim a situação dos ambulantes. Simplesmente as pessoas, eles, né, procuravam seu pontozinho ali no centro da cidade, geralmente é no centro da cidade. Hoje não. Hoje a gente já está vendo por toda a cidade. Exato. Pois é. Eles procuravam aquele pontinho, aí daqui a pouco tinha 1, 2, 3, 4, aí chegava a prefeitura, tirava, porque a mobilidade ficava extremamente ruim. Então, você não passava mais nem a pé direito e nem tampouco nem com veículo. E era aquela confusão, criava aquele clima ruim entre gestão pública e os cidadãos, porque eles também são pagadores de impostos. Exato. Sempre foi um gargalo. Isso sempre foi uma questão que merecia atenção já há muito tempo, mas que bom que vocês incluíram isso nesse ciclo. Eu acho que esse desafio, né, nessa área não poderia ficar de fora. Pois é. Porque, como você mesmo falou, é um gargalo de muito tempo, não é de agora, de muito tempo. E a gente sabe que ali são pessoas, como eu disse, estão pessoas trabalhadoras, que só querem seu sustento. Então, se nós tivermos uma condição de fazer um ordenamento, ter um sistema, um software, um aplicativo, uma solução inovadora que nos consiga fazer um mapeamento e dizer, olha, nessa área aqui a gente consegue fazer isso, e aí fazer uma legislação específica para isso, ou seja, ordenar, buscar que todos participem, ouvir a todos, para a gente chegar num denominador. Tá vendo? Era bom que você incluísse aí o mercado lá, ali de baixo também, o mercado da produção, né, que a gente chama aqui, também é uma outra questão que mexe com todo aquele entorno ali no centro da cidade. Então, vamos ver se alguma coisa também chega para lá, né? Isso. Então, esse é o nosso desafio, né? Conseguir transformar a vida das pessoas, a gestão também municipal, e espero que tudo corra bem, né? E chegamos a um denominador positivo. Sérgio, paga alguma coisa para fazer a inscrição nesse ciclo? Não. Não, essa inscrição é completamente gratuita, né? Além da premiação, Fabíola, nas escolhas das soluções, ainda existe a possibilidade da contratação imediata por parte do município, gente, olha, né? Para isso, por parte do município, por dar ideias, por você tentar buscar soluções conjuntamente ali com o serviço público, e ainda pode ser contratado. Exatamente. Aí vai existir a possibilidade de contratação de 1 ano, certo? Com recursos, né, na ordem de 1.600.000. Tá vendo aí, gente? Aí, então é uma grande oportunidade, não só de apresentar
mas também aquela que o município, dentro dos critérios técnicos, elencar como prioridade, de ter essa contratação e chegar na execução da solução. Então, digamos que é aquela história que é uma mão na roda. Isso. Com certeza isso é uma maneira até de atrair essas pessoas para que às vezes ela tem aquela ideiazinha ali guardada, ou já está desenvolvendo um projeto há mais tempo, tirar da gaveta e começar a colocar em prática, né? O primeiro passo seria a inscrição, para depois haver, digamos assim, vai ser uma espécie de triagem, né? Essa primeira etapa. Isso, porque na primeira etapa, como eu falei, as pessoas hoje podem acessar o site, né, desafio.maceió.l.gov.br, e podem fazer as inscrições. No dia 19, como eu falei, a gente vai ter essa apresentação mais detalhada das nossas dores. Vai ser de presencial e também vai ser de forma remota. Certo. Né? Até porque tem empresas que são de fora, né? Pode ser que já está definido no edital. Né? Então essas pessoas vão entender melhor os desafios. E aí sim, me encaixo nesse programa, vou aceitar o desafio e começam a fazer as propostas, as soluções, montar os protótipos, né? E nisso é importantíssimo a presença do Senai. Né? Quero agradecer aqui ao Senai, que vai participar também na execução do ciclo, né? Quero agradecer também ao IFAL, que é um parceiro importante nesse ciclo também. E, como eu já falei, o prefeito por acreditar nesse projeto, e o senador Rodrigo Cunha por ter conseguido recurso financeiro, né, para que a gente possa dar essa premiação. Pois é, já pensando assim no futuro, eu fico muito impressionada, Sérgio, quando eu vejo os projetos dos estudantes do Senai e do IFAL nessa área de tecnologia, viu? Porque são cada vez mais jovens, são ideias incríveis. E eu sempre que posso, estou divulgando o trabalho deles, porque merece total atenção, porque é a futura geração. Essa nossa não, a gente já está meio que se acostumando, né? A gente vai se adaptando, mas eles estão criando um futuro, né? E investir nessa turma aí é muito importante. Então, estão de parabéns aí. Vou torcer para que os projetos escolhidos sejam projetos de pessoas de Maceió, de empresas de Maceió. Estou aqui na torcida. Não, e nós também, né? Que as outras também possam participar, claro, mas eu não vou. Seria maravilhoso se as empresas escolhidas fossem aqui, fossem alagoanas, fossem da terra. Porque eu já me sinto alagoana já há quase 30 anos que eu estou por aqui. Mas eu vou torcer, viu? Então se inscrevam, aproveitem a oportunidade, porque não é todo dia que a gente tem um canal aberto assim com a gestão pública. Isso é muito bom. Então, parabéns, viu? Eu que agradeço aí, né? Mais uma vez, obrigado pelo espaço. E foi muito bem, viu? Gente, vamos falar aqui. Primeiro podcast do Sérgio. Obrigado. Tá de parabéns. Obrigado. Né? Foi muito bem. Justamente nessa nossa missão, né, da Secretaria, a gente já conseguiu definir a nossa missão, a nossa visão, nossos valores. Então, como nossa missão principal é promover, né, a política pública de desenvolvimento, a ciência, a tecnologia no município de Maceió para transformar uma cidade mais humana, mais inteligente, mais sustentável, eu acho que nada melhor do que a gente conseguir fazer justamente um ciclo de inovação, né? Outros estão por vir, outras ações também muito importantes aí estão por vir, que nós vamos apresentar ao prefeito, né, para que a gente possa desenvolver e fazer com que a nossa capital, a nossa cidade se torne cada vez mais inovadora. E vamos torcer para que seja daqui, porque aí a gente traz aqui no podcast os vencedores. Isso, que vamos fazer questão de trazer aqui. Fazer um ciclo do ciclo, né, das empresas que foram selecionadas, cada uma por sua área, para que eles possam mostrar para a população os projetos que vão ser desenvolvidos aqui no nosso município. Muito obrigado mais uma vez. Eu é que agradeço. Conte com a gente e a gestão está disponível, né, para que todos possam fazer parte dela. Muito obrigada. Bom, gente, eu vou ficando por aqui em mais um episódio do Podcast. Vocês viram aí um conteúdo super interessante. Então, compartilha o máximo que você puder
essa entrevista aqui do Sérgio Túlio, repetindo, secretário de Estratégias Disruptivas, Ciência e Inovação. Olha que massa, né? Maceió é massa. Beijo grande, até o próximo episódio. Até lá.